Terminar logo o tambor para não incorporar no tambor. Calma agora. Tô brincando, calma. Vai dar tudo certo. Eu pensei que não vinha quase gente hoje com esse frio. Tá muito frio lá nas cidades de vocês? Tá frio, né? Achei que vinha pouquinha gente. Mas está aumentando. Que bom, né? O frio, o calor e mais um monte de coisas são sensações que a gente vai sentindo nessa nossa encarnação, nessa nossa vida. E essas sensações também fazem parte do nosso aprimoramento. Tudo que a gente sente, tudo que a gente sente no corpo, tudo que a gente sente lá dentro de nós, no nosso coração, tudo que a gente pensa, todas as situações que a gente vai vivendo nessa encarnação e nas outras, elas servem para alguma coisa, para o nosso despertar. Então, quando você estiver sentindo algo no seu corpo, sempre que você estiver sentindo algo no seu corpo, você para e percebe o que eu estou sentindo nesse frio, o que esse frio está causando. Porque senão a gente não traz consciência para o frio, né? A gente só se encolhe e se fecha e tenta hibernar. Alguém já tentou hibernar ou só eu? Eu tento hibernar às vezes. Se eu tivesse 60 cobertas, eu ia para baixo das 60 cobertas. Mas é parar um pouquinho. Esse frio causa o quê? Isso me causa agonia, me causa medo? Esse frio me causa o quê? Porque no decorrer dos séculos, a gente vai sentindo coisas necessárias para que a gente vá limpando também as sensações que a gente teve lá atrás. Quantas vezes a gente sentiu um frio no meio de uma guerra? Lá atrás. E agora vem o frio nos dar o recado de agora você não está mais numa guerra. Agora é só frio, calma, é só frio. Porque muitas vezes a gente está pegando esse frio, abraçando ele, e não percebe que as nossas emoções estão se ligando em coisas que a gente nem lembra. Não percebe que o frio parece pior algumas vezes, que o calor parece pior algumas vezes, que as sensações físicas parecem piores, porque a gente já passou coisa parecida, e agora o recado do universo, o recado da vida é calma, agora é só frio. Agora é só calor. Alguém pode levantar a mão e dizer, mas Lu, eu passei frio nessa vida mesmo, passei frio de não ter como me cobrir. Já está limpando, se agora você tem como se cobrir, já está limpando as sensações do medo de não ter onde morar, do medo de não ter uma coberta, do medo. Né? Tudo que vai ocorrendo tem um porquê. Nem sempre é bom, as coisas às vezes vêm forte, né? Mas, para um pouquinho, respira, direciona e vamos acertando o passo. A vida vem nos trazendo coisas e a gente vai ter que lidar com essas coisas, conforme os acontecimentos. Né? E além disso, do físico que eu estou falando, tem também a mediunidade. Lá no Livro dos Espíritos, eu gosto muito de falar do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, gosto de falar de todas as 5 obras básicas lá do Espiritismo, porque elas, depois que elas chegaram, elas foram dando um abalizamento, elas foram dando algumas explicações que nós precisávamos para que a gente não olhasse espírito tudo como fantasma. Até hoje tem gente com medo de espírito. Alguém tem medo de espírito aí? Eu não tenho mais. Ufa, graças a Deus. Dessa vez eu não tenho. Mas até hoje tem gente com medo de espírito. Até quem trabalha em centro espírita, até tem quem trabalha em centro de Umbanda, né? Que o trabalho é com esse pessoal. E às vezes tem gente com medo de espírito. Esse medo não é condenável. Não estou falando como uma forma de condenar. Estou falando como uma forma que ainda é resquício de lá atrás, quando a gente não tinha explicações do espiritismo. De quando a gente sentia a nossa própria mediunidade, sentia alguma coisa acontecer no ambiente, às vezes estava acontecendo só dentro da gente, e a única explicação que tinha é que era fantasma, que era alma penada e que era assombração. Não tinha essas explicações antigamente? Só isso de explicação. O que eu vou fazer com isso agora, se tem uma assombração aqui pertinho de mim? Né? E aí no fim o Espiritismo vem nos conduzindo a entender que são seres iguais a nós, só não tem o corpo físico. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E lá no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, algumas vezes, tem citações dizendo que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Todos nós, sem exceção. Não é só os que estão aqui. É os que estão aí também me olhando agora. Todos nós somos médiuns. E todos nós sendo médiuns, a gente tem que ir percebendo aos pouquinhos na nossa caminhada como é que a gente está conduzindo as nossas intuições, as nossas percepções, como é que a gente está
conduzindo a nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, né, no plano físico, misturada com essas coisas espirituais que a gente não enxerga muitas vezes. Uns aí que estão no meio enxergam, né, que é a mediunidade de evidência. Mas, lá no livro dos médiuns é maravilhoso, porque alguém já leu o livro dos médiuns aí, ou só eu? Só nós. Quem pode ler, por favor, leia o livro dos médiuns, dos espíritos também, e o Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá no livro dos médiuns tem classificação das mediunidades, tem diversas classificações, como é que é tal mediunidade, como é que ela procede no ser humano, como é que ela acontece no ser humano. Para nós aqui na Umbanda é bom a gente saber. Depois que a Umbanda, algumas casas de Umbanda começaram a unir o Espiritismo, o estudo do Espiritismo dentro da Umbanda, a Umbanda começou a se organizar um pouquinho mais, né? E quando lá no Espiritismo permitiram com que outros tipos de entidades chegassem, também começaram a ter mais ação. A gente costuma dizer que o Espiritismo é Jesus estudando e a Umbanda é Jesus trabalhando. É claro que os dois trabalham, as duas linhas trabalham, mas a Umbanda é mais ação, tanto que começou assim a Umbanda, né? A Umbanda vai passando de boca para o outro. É assim que faz a mediunidade, é assado. Cada casa diz de um jeito. É assim que você faz, é assado que você faz. É assim, o começo é assim. Você vai dar umas rodopiadas, umas loqueadas. Depois passa. Depois vai se organizando. E aí vão explicando desse jeito, assim. Meu Deus, o que eu faço? E ninguém me explicava. Eu comecei na Umbanda aos 7 anos de idade. Então já faz 10 anos que eu estou na Umbanda, né? Então... ninguém me explicava, só dizia, é assim mesmo. Mas eu estou sentindo balançar, estou sentindo alguma coisa. É assim mesmo, vai. Só me falava assim, é assim mesmo. Não me explicava coisa nenhuma. E lá na época que eu participava da Umbanda no início, lá, era uma roda enorme e pegava um médium por vez e ficava rodando o médium no meio da roda. Alguém já foi numa Umbanda assim? Meu Deus do céu! E eu lá com 7, 8 anos, rodopiando naquele coisa, e passava enjoado. Aí eu não sabia se eu estava enjoado porque estava com a entidade perto de mim, ou eu estava enjoado porque eu rodei demais, o que está acontecendo comigo? E ninguém explicava. Depois de um tempo, a Umbanda foi mudando esses padrões, essas manifestações, e foi trazendo de uma forma mais intuitiva. A incorporação foi colocada de outra forma. Não estou dizendo em todas as Umbandas. Cada Umbanda... tudo é uma Umbanda só, mas cada casa é de um jeito, uma programação, uma forma de conduzir. E está tudo certo. Erro nosso quando a gente chega num lugar e a gente diz, não, mas lá na minha casa é assim, aqui tem assado, aqui não podia ser assim. Ou muitas vezes chega na outra casa, aqui estão fazendo assim, lá nós estamos fazendo errado. Então, apaga tudo. Não tem errado e certo. Tem o tempo de cada um, no processo de cada casa, no processo de cada grupo de médiuns, e está tudo certo. E nós, quando a gente não está trabalhando com a mediunidade, a gente tem algumas coisinhas que fazem a gente reagir no mundo lá fora. Alguns que estão aqui provavelmente já tiveram algumas intuições e não seguiram, e outros seguiram e deu tudo certo, se organizaram, né? Outros sentiram alguns tremores, outros sentiram alguma coisa diferente e foram no médico correndo para ver o que era, e assim vai. Cada um vai sentindo de um jeito, é assim. Só que, quando a gente escolhe vir para o planeta, a gente já define, todos seremos médios. Médio é o quê? Aquele que faz a mediação entre espiritual e físico, né? Todos nós seremos, é ótimo, seremos é uma palavra nova, todos nós seremos, né? E somos. Só que antes da gente encarnar, diz assim, mas você quer trabalhar com a mediunidade, quer que ela esteja mais presente, mais aflorada, ou você quer só ir sentindo os passos da nossa vida, só ir percebendo as suas conexões espirituais? O que você quer? Aí a gente decide um monte de coisa, né? Na outra palestra eu tinha falado que quando o mentor está perguntando, a gente quer de tudo, né? Eu quero tudo que tiver. E aí, muitas vezes, a gente vê que precisa da missão para acelerar um pouquinho o nosso processo. Não é processo evolutivo, no meu caso, não sei o caso dos outros médios. É processo de purga, de tudo aquilo que foi feito lá atrás, a gente trabalhar em benefício do bem, para que a gente vá organizando a coisa e deixando mais justo, né? A gente fez um monte de bobagem lá em outras encarnações, não sei vocês, mas eu fiz. Alguém fez mais? Aí só eu.
Só eu. Eu e o Rogério. Tu não, Rogério? Puxa, Rogério. Não. E não, só que o erro que a gente comete quando eu falo bobagens que a gente fez em outra encarnação, o erro que a gente comete é a gente pegar a consciência que a gente tem agora e se condenar porque a gente fez lá atrás. Apaga também. Porque eu fui um templário e arrancava a cabeça de todo mundo e brigava com todo mundo. Era o que eu sabia fazer naquela época. Compreende o que eu quero dizer? Então não adianta pegar a consciência que eu tenho hoje de não matar e querer me condenar e me culpar por causa disso. Muitas vezes eu já vi as pessoas entrarem por esse viés. Porque em outra encarnação eu fui alguma coisa não boa. Não boa pelos padrões morais que se coloca hoje em dia. Mas lá naquela época você estava fazendo o melhor que podia. Nessa mesma encarnação, se a gente prestar bem atenção, nessa mesma encarnação a gente já fez algumas coisas que hoje em dia a gente não faria mais. Na nossa adolescência, na nossa infância, que a gente mesmo já diz hoje, mas aquilo não serve mais, não quero mais fazer. E pronto! Quando a gente pega uma cultura católica, né? Não que o catolicismo seja um problema, todas as religiões têm uma função no planeta, mas tem seres humanos nas religiões, lembram? Não tem ser humano? E ser humano tem uma mania de querer botar o jeito dele em cima da coisa. E teve um tempo da Igreja Católica que o jeito era culpar tudo que é pecado. Criaram a palavra pecado e criaram a culpa. Você é culpado pelo que você fez, então vai se confessar e vai... como é que tinha o coisinha? Rezar o terço? Era isso? Era, né? E aí a gente ia trabalhando aquela culpa, porque eu sou culpado de ter feito tal coisa, eu sou culpado, e a gente carregou isso, os nossos antepassados carregaram isso muito forte. E hoje em dia a gente tem uma tendência a cair na culpa muito rápido. Alguém já fez isso? Né? Uma tendência. Ao invés de só entender e só acolher a nós mesmos e dizer, errei ali, vou tentar acertar na próxima. Não, a gente já faz um tendel. Quem é que faz tendel aí? Só eu? Errei ali, meu Deus, eu errei ali, por que eu sou assim? Eu sou a pior pessoa do mundo, eu não deveria, e aí já vai lomba abaixo, né? Calma. Se Deus que é Deus deixou você fazer a bobagem que fez, Deus que é Deus. Quem somos nós? Deus é Deus. A gente não consegue nem explicar Deus. Lá no livro dos Espíritos que eu estava falando agora, é a pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se o cara é causa primária de todas as coisas, é causa primária de você. É causa primária de tudo que você também pode fazer. Causa primária de tudo que você está aprendendo, tudo que você está passando. Então calma. Espera aí, Deus, me auxilia aqui que eu dei uma furada. Não deu muito certo, Deus. O que eu faço agora com isso? Né? E aí a gente começa a ajustar sem botar o peso da culpa, porque isso baixa a vibração. Culpa tem uma vibração boa? Alguém acha que tem uma vibração boa? Tristeza tem uma vibração boa? A autopunição tem uma vibração boa? Cobrança tem? Também não. E perfeccionismo também não. Vai baixar a nossa vibração. Então a gente tem que ficar atento no que a gente está alimentando nos momentos em que a gente está passando umas coisas não tão fáceis. O que eu estou alimentando? Não que a gente tenha que ficar felizinho o tempo todo, que isso aí é bobagem também, né? A vida é isso aqui, né? Concordamos? Estamos lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, e vai indo. Lá no hospital, aqueles aparelhinhos que vão medindo o sinal da pessoa quando ela está na cama lá. Não é assim? Pi, 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 pi. É para cima e para baixo. Quando faz assim, pi, foi, né? Então a nossa vida não pode ser pi, senão a gente entra num neutro. A gente entra numa rotina interna. A gente não sabe mais a nossa função. E essa mediunidade que nós trazemos, todos nós, ela vai nos auxiliando. Se você não está trabalhando como médium num centro espírita ou num centro de umbanda, você está trabalhando como médium na sua vida. Percebe? Na sua vida. E se você parar um pouquinho para meditar, para acalmar,
que eu estou sentindo aqui? E parar de tentar suprir o mundo lá fora. Porque a gente faz um personagem às vezes, sabiam? Às vezes a gente faz um personagem para a gente ser o bonitinho da mamãe, o bonitinho do papai, porque o papai não gostou da gente tenta ser alguma outra coisa, porque o amigo não foi do jeito que a gente queria, a gente tenta se adaptar. Essas tentativas de adaptação, esses movimentos todos que a gente vai fazendo internos, vai fazendo com que a gente vá perdendo o nosso senso de personalidade. Você na encarnação passada, de repente não era nem o sexo que você tem hoje. Você é menina, você podia ter sido menino. Você é menino, ao contrário também, né? E tudo isso faz com que a gente vivencie as coisas como tem que vivenciar. Então, para um pouco e observa. Para um pouco e observa. Como é que eu sou? Será que eu definindo como eu sou, eu gosto de anotar quando eu quero saber como é que eu sou, eu dou uma anotadinha. Quem gosta de anotar, por favor. Alguém conhece caneta e papel ainda? Não. É tudo celular agora. Tem caneta e papel, né? Então, como é que eu sou? Eu estou, né? Porque a gente vai mudando, mas estou assim, assado, todo aquele gênero, né? Tá, mas espera aqui, eu botei que eu sou assim, que eu estou assim nessa frase aqui, e por que eu não fui assim lá com meu amigo? Por que eu não fui assim lá no meu trabalho? Por que eu não sou eu nesses momentos? E aí a gente começa a entender as lacunas emocionais. Essas lacunas emocionais influenciam diretamente no nosso viver e na nossa mediunidade. Quem trabalha como médium em algum lugar já deve ter experienciado algumas coisas. E quem não trabalha como médium em algum lugar já deve ter sentido o chamado algumas vezes, porque não é todo médium que é chamado, mas já deve ter sentido o chamado. E já deve ter sentido um apertãozinho da vida, quando a gente fica se negando, né? Por quê? Porque a gente ainda é muito egocêntrico. Quem é que é egocêntrico aí? Só eu? Só eu. E as meninas ali que balançaram a cabeça. Egocêntrico é o quê? Eu peguei o meu ego, que é a minha personalidade, e botei no centro de tudo. E se eu botei no centro de tudo, lembrando que o centro do universo é outra coisa, não somos nós, mas a gente se coloca no centro do universo, né? Porque a gente está sentindo as coisas todas. E aí a gente tenta resolver tudo sozinho. Ao mesmo tempo que quando alguém espirrou lá no canto, a culpa é nossa. Porque a gente é centro do universo, a gente é centro do universo, tudo que acontece é culpa nossa. Se alguém fez alguma coisa errada lá, eu devia ter cuidado isso. Se o parente fez, eu que devia ter visto, eu devia ter resolvido, eu tenho que resolver a vida dos meus filhos, eu tenho que resolver a vida da minha mãe, eu tenho que resolver a vida do meu pai, eu tenho que resolver a vida até... Ei, calma, vai dar tudo certo. E dentro desse processo de egocentrismo, a nossa mediunidade, ela precisa passar por esse processo também. Então, quando a gente sente alguma coisa difícil, ou alguma coisa fácil vindo do espiritual, acordei hoje, estou muito bem, parece que eu acordei e as coisas estão fluindo, que é uma maravilha. Com certeza a nossa mediunidade está ligada num campo melhorzinho naquele dia. Está ligada num campo melhor naquele dia. Aí, a gente tem tendência a tentar prender aquilo. Eu quero sempre ficar bem. Quem é que não quer sempre ficar bem? Todo mundo quer ficar sempre bem. Mas, como eu disse aquela hora do coisinha, né? Não fica. Nós precisamos entender a nossa mediunidade nos momentos que baixa também. Principalmente nos momentos que baixa. Se você começa a estudar mais a sua mediunidade... Aqui tem estudo na casa, não tem, Vanessa? Tem com a Vanessa. Olha lá a Vanessa. Quem não viu a Vanessa? A Vanessa ali, linda, maravilhosa, sorridente. Tem estudos aqui na casa com a Vanessa. Tem estudos em outras casas também. Tem estudo lá no Espiritismo. Tem estudos, graças a Deus. Se a gente busca os estudos e para de fazer o achismo, a gente consegue entender melhor o nosso processo quando tem a baixa de vibração. Porque ao invés da gente só tentar sair da baixa vibração, a gente vai tentar entender essa baixa vibração. O que aconteceu? Será que hoje eu fui lá no centro de Canoas e estava um tendel naquele centro de Canoas? Não está um tendel no centro de Canoas, tá, né? E estava um tendel no centro de Canoas, eu já senti uma dor de cabeça, já senti um ruim aqui. Se a gente entende que nós captamos as energias todas, agora que você está sentado aí, quem está na sua volta, você está captando as energias. A maioria das pessoas está prestando atenção no Luciano que está falando. Então, não tem interferência acontecendo ali, né?
Mas se alguém estivesse sofrendo terrivelmente, chorando terrivelmente, já ia atrapalhar você. Concordamos? Imagina se tem alguém sofrendo, chorando e passando mal e você não está enxergando a pessoa. Se é a Jenny passando mal tendo filho aqui, calma, Jenny. Né? A gente ia ver a Jenny fazer isso. Mas se é um ser espiritual e a gente está num centro que está tudo bagunçado e a gente vai num lugar que está tudo meio estranho, a gente também vai sentir essas coisas, em maior ou menor grau. Se a gente estuda e entende o nosso processo mediúnico, nós vamos perceber, puxa, onde é que eu fui? Agora eu estou com uma coisa estranha aqui, onde é que eu fui? Eu fui no centro de Canoas, estava muito bagunçado lá. Então tá, então agora eu vou respirar, vou meditar, vou parar um pouquinho, vou fazer minhas orações. Oração é o caminho, tá, gente? Faz favor, oração é o caminho. Vou fazer minhas orações para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa deixar passar isso, né? E aí as coisas começam a trazer mais consciência para o nosso processo mediúnico. Mas, Lu, será que eu sou médium? Vou repetir, todos nós somos. E cada um sente de um jeito as coisas. Às vezes, a gente quer usar a mediunidade de uma forma a receber atenção. Você já deve ter ido em algum lugar que a gente quer receber atenção através da mediunidade. Eu, quando era novo, eu acho que até quando velho agora, mas eu, quando era novo, adorava incorporar e rodopiar e fazer um tendel. Até às vezes nem vinha a entidade desse jeito. Eu só sentia a entidade, eu não sentia a entidade rodando. Mas eu já começava, vamos rodar e vamos fazer isso aqui. Não tem problema rodar, mas se a entidade vinha rodando. Né? Mas eu senti um tremorzinho aqui no braço e olha, agora é. E aí eu já saía rodando. Eu fico imaginando que Xangô devia parar um pouquinho. Aqui está o Luciano, esse poste é o Luciano. E aí eu vou fingir que eu sou Xangô. Aí Xangô chegou, vamos trabalhar. Aí ele sentiu, né? O Luciano sentiu, saiu rodopiando. Eu acho que Xangô devia cruzar o braço. Vou esperar, né? Esperar passar, esperar terminar esse negócio. Depois a gente trabalha, pode ser. Não estou dizendo que não possa rodar, porque muitas entidades vêm com a energia assim, de cima para baixo, e aí o médium sente dessa forma rodopiando. Então eu não estou condenando, eu estou dizendo que o meu não vinha rodando, mas eu vinha todo mundo rodando, então eu tenho que rodar também, entendeu? Mas se os outros estão rodando, por que eu não posso rodar? Eu vou rodar também. Então era uma loucura, guri novo Depois eu fui estudando os tipos de incorporação no Espiritismo e também os tipos de incorporação com a Umbanda. Fui entendendo que nem todo mundo precisa rodopiar, nem fazer um gritedo. Né? Então, tudo vai para a nossa meditação, tudo vai para o nosso estudo e para a nossa autopercepção. Será que eu não estou rodopiando para chamar atenção? Será que eu não estou, às vezes, falando o que eu gostaria de falar, eu estou falando como se fosse entidade? E eu não estou falando de fingimento, gente. Eu estou falando das nossas carências. Às vezes eu quero dizer uma coisa importante para alguém que realmente é importante e eu não tenho ainda segurança em mim para assumir isso. E aí cabe a nós prestar atenção. Como é que eu estou utilizando esse processo mediúnico? Eu nem sei se vocês que estão aí estão trabalhando na mediunidade de alguém, mas foi que a Preta Velha disse para trazer, eu estou trazendo. Fique firme, vai dar tudo certo. Porque, no fim das contas, às vezes a gente até faz um monte de bobagem lá fora, sem perceber, porque a gente não estudou a nossa mediunidade. Quantas brigas em famílias já deu e a gente só não percebeu que tinha uma entidade trevosa na volta? Eu só olhei atravessado e eu já não gostei mais da pessoa dentro de casa, já deu um tendel, já deu uma briga, já deu tudo errado. Será que a briga é só briga ou tem mais coisa ali? Nós temos que fazer essa pergunta. Nós somos todos médiums, né? Uns atuando, outros não atuando, mas nós somos todos médiums e nós precisamos fazer essa pergunta antes de sair falando um monte de coisa para as pessoas que a gente ama. Quantas vezes a gente magoou uma pessoa que a gente ama e depois a gente pensou assim, mas por que eu disse isso? Eu disse isso porque eu não prestei atenção na volta antes de abrir a boca. Eu disse isso porque eu não me centrei, não estudei a mim mesmo. Então o autoconhecimento dentro desse processo é muito necessário. E também não vai adiantar, né? Agora eu vou dar a mão, eu sou advogado do diabo às vezes.
Não vai adiantar também tudo que é briga você dizer que foi o espírito ruim que estava lá. Se você conseguiu fechar a boca e percebeu uma coisa trevosa, vai lá, faz oração, direciona para o céu, vai para onde quiser, vai para uma mata, e tudo certo. Mas se você depois que abriu a boca, assume. Combinado? Abriu a boca, assume o que falou, porque aí foi você que falou. Pode ter sido induzido, pode tudo que é coisa, mas foi você que falou. As entidades que ainda não estão numa vibração boa e que chegam perto de nós e induzem a gente a alguma coisa, só induz aquilo que a gente tem dentro da gente. É que nem cachaça. Já tomaram cachaça ou cerveja ou sei lá o quê? E fizeram um monte de bobagem? Não fez bobagem? Olha que sortuda. O Rogério já... Né? Aquelas bobagens da cachaça é o que nós tínhamos dentro de nós. A cachaça só facilitou. Bastante. Entendi? Tá? E o processo de ligação com seres que ainda não estão tão evoluídos e que estão trazendo alguma coisa mais pesada, é a mesma coisa. O ser vai olhar para alguém e vai vasculhar. O que a Jéssica tem? Ah, a Jéssica tem uma raivinha aqui. Tem uma raivinha, então eu vou levar raiva. Ela vai afinizar com o espírito de raiva. E ela vai escolher se ela bota para fora essa raiva ou se ela trata essa raiva. Nós sempre vamos escolher o processo. E os espíritos obsessores, eles são uma forma da gente se melhorar. Olha que loucura, que legal. Eu gosto muito. Senti um espírito obsessor perto e tal coisa mexeu dentro de mim. Eu digo, eu tenho isso, Porque se ele conseguiu afinizar em mim, é porque eu tenho. Agora, eu estou aqui com você. Se vir um espírito e dizer, assassina todo mundo, eu não vou fazer. Por quê? Porque não está em mim. Já foi lá em outras encarnações. Mas não está em mim. Mas os nossos sentimentos que vão aflorando e muitas vezes vai crescendo pela presença de outros seres, tudo é nós que temos que trabalhar. Eu tenho que melhorar tal coisa para que eu não afinize mais com esse tipo de coisa. Aí a oração não é só para encaminhar espírito, a oração é para que, meu Pai do Céu, me ajude a trabalhar isso para que eu possa melhorar dentro de mim. Aí eles não estão no final nos ajudando? Eles não estão nem querendo ajudar, mas eles no fim ajudam se a gente sabe conduzir isso na nossa cabecinha. Afinizou com tal coisa? Vai lá. Tem gente que passa o processo de esquizofrenia porque nega a própria mediunidade. Tem gente que passa pânico porque nega a própria mediunidade. Tem gente tem gente que entra em depressão porque vai acumulando muitas coisas. Imagina só, a depressão é um excesso de passado, tá, gente? Então, se eu tenho um excesso de passado, de coisas do passado que não estão resolvidas e que eu gostaria muitas vezes de estar de volta no meu passado, ou aconteceu coisa muito difícil no meu passado e eu quero fugir daquilo, mas eu fico sempre lembrando daquilo. Imagina você lembrando de um passado ruim e já deixa a vibração baixa e ainda conecta como médium em muitos espíritos que também têm esse sentimento de depressão, esse sentimento de passado, esse sentimento de sofrimento lá lá atrás. Você podia estar só assim sentindo essa dificuldade, você vai sentir assim a dificuldade. E aí fica difícil de sair. Quanto mais se trabalha na mediunidade, quanto mais se estuda a mediunidade, tem gente que precisa ir para um centro espírita, tem gente que precisa ir para um centro de umbanda, trabalhar a mediunidade, para não ficar sofrendo. Eu vi gente que fica com dor nas costas toda hora, por causa que não está exercendo o seu processo mediúnico. Eu vi gente que tem dor de cabeça toda hora. Eu vi gente que tem esquizofrenia toda hora. Eu vi gente que tem dificuldade de caminhar, às vezes, toda hora. Mas, Lu, o que é isso? É uma punição dos mentores? Não, calma agora. Não. Energia acumulada que você não está dando vazão. Vai acumulando as energias. E tem diversas outras doenças que vão acontecendo a partir do momento em que você não se estuda. E não estuda o processo mediúnico e também não trabalha. Todo mundo tem que trabalhar? Não. Mas aquelas pessoas que não estão achando solução para as suas dores, precisa trabalhar. Ok? Não está achando solução. Fui em tudo que é médico. Os médicos, olha, tu tem uma coisa aí, mas não sei o que é. Vai para um centro espírita trabalhar, vai para um centro de umbanda trabalhar, aonde você quiser, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Vai estudar primeiro para perceber isso.
Normalmente a gente não fala de mediunidade na palestra aberta, mas tem bastante gente aí que sente algumas coisas aí. Ok? Então, comece a se perceber. Puxa, eu estou negando o que no final das contas? Porque ninguém está lhe chamando para ser salvador da pátria. Ninguém está lhe chamando para ser Jesus. Ou Jesusa, né? Ninguém está lhe chamando para ser só para trabalhar o seu campo mediúnico, só para estudar o seu campo mediúnico, só para dar os passos na mediunidade, para que você possa aliviar um pouco a carga. Não é ninguém lhe punindo. Ninguém está lhe punindo. Você escolheu antes de nascer que ia trabalhar com a mediunidade também. E aí vem captando, é o seu próprio campo que capta tudo que tem na volta. Quem é que tem? Quem capta aí? Olha aí, ó. Levantaram as mãos. Vão captando tudo que tem na volta. E às vezes não sabe o que fazer com isso. Tem um monte de gente que está preso em processos de droga. Presos em álcool. Álcool é droga, tá? Só é permitido. Cigarro é droga, só é permitido. Que mais que é droga? Cocaína, essas coisas todas. Tem gente que está preso nisso e não consegue sair disso, porque não consegue lidar consigo mesmo. E aí quando vai para uma das drogas, a droga dá um alívio. Ela não soluciona e nem resolve, ela só dá um alívio. E quando dá esse alívio, essa pessoa fica voltando muitas vezes lá, porque não aguenta a vida lá fora. Então sim, tem muita gente que é viciada em algo, até em comida. Eu nem sei porque que eu faço palestra. Que tem ansiedade e sai correndo para comida. Exatamente porque é muito forte o troço que vem e aí vai brigando com isso. Hoje em dia eu estou muito menor, só para vocês entenderem. Muito menor. Mas quando eu era novo, meu Deus do céu, eu fugia para tudo que é lado. Eu comecei aos 7 anos, mas eu fugi que você não tem. Minha mãe está ali, cadê minha mãe? Está por aí, minha mãe. Ela viu eu fugir da espiritualidade muitas vezes, né, dona Rosa? Sim. E o mundo me espremia, não era o mundo, a culpa não é do mundo, não é nada. Eu escolhi a missão de trabalhar, Aí eu queria culpar o mundo, queria ser vítima, queria ser o chorão da coisa, engordava, porque fugia para comida. Tem gente que foge para as outras drogas. Tudo vira droga quando é demais, né? Tudo vira droga quando é demais. Então, se a gente começa a se perceber, puxa, será que o Lu está falando alguma coisa que é diretamente para mim? Não é pessoal para ninguém, mas é para todo mundo. Se a Preta Velha pediu para a gente falar disso hoje, você pensa aí o que muitas vezes você pode estar fazendo ou não fazendo, que pode estar dificultando a sua vida. Porque a gente pode facilitar muito a nossa vida. Facilitar muito. Não é vir numa sessão e incorporar ali. É estudar. É começar a seguir um desenvolvimento. É começar a seguir uma casa. A casa que você sentir. Ai, Lu, o que é certa? Certo numa casa? Quer saber o que é certo numa casa? Vou dizer o que é certo numa casa. Se não tentam lhe prender, sabe lhe prender? Se deixa você livre, para mim, é certo numa casa. A gente não tem o cura que está aí, cadê a dona do cura? Está ali a dona do cura e o dono do cura lá, do cura, da cura lá. Que é uma casa maravilhosa, que tem, onde é que é o endereço lá? É na Rua Santa Teresa, 180. Quem quiser, vai lá, por favor. Tem o Luz de Aruanda lá, vai lá também no Luz de Aruanda, lá no Rio Branco. Por que eu estou dizendo dessas casas e muitas outras maravilhosas? Porque se você tem liberdade de estudar, você vai chegar em alguma casa, putz, é aqui. É aqui que eu senti o meu lugar. Vai lá no Luz de Aruanda, puxa, é aqui no Luz de Aruanda. Vai lá no Cura, puxa, é no Cura. Vem aqui no UPB, puxa, é aqui. Você tem que ter essa liberdade dentro de um processo mediúnico para que você consiga desenvolver todas as suas capacidades. Expliquei direito? Pense. Eu tenho que desenvolver as minhas percepções e capacidades para a vida. Então, sim, muitas vezes eu vou em muitos lugares até o momento que eu achar um lugar que me preencha. E se for lá nos evangélicos que lhe preencher? Porque lá também tem mediunidade, só não tem um estudo direcionado. Mas lá trabalha muita coisa.
Você vai no centro evangélico, puxa, Lu, foi aqui que eu... tudo certo, tudo certo. Tudo certo, porque se Deus, vou de novo falar, se Deus que é Deus deixou a gente andar pelo planeta, quem somos nós para querer coordenar todo mundo? A gente tem que ter uma ordem, né? Para a gente ter liberdade, a gente tem que ter uma ordem. Por exemplo, eu estou falando aqui e vocês estão ouvindo. Se você estivesse falando tudo ao mesmo tempo, a ordem acabou e ninguém ouvia coisa nenhuma. Concordamos com isso? Uma ordem. Mas a liberdade de ir e vir, isso vai nos ajudar muito, tá? E não é diferente de libertinagem, né? Libertinagem é cada um faz do jeito que quer, e azar, e tá tudo bagunçado. Não, liberdade. O que você sentiu no seu coração? Eu estou sentindo assim, vai firme, tá tudo certo. Os médicos que estão aí estão tudo livre. Estão aí porque querem. Estão aí porque querem. Estão ali porque querem. Mas ninguém fica, você está aqui na casa, não vai em outra casa. Eu tenho os médicos aí que trabalham em outra casa também. Tem lá a Letícia, tem mais uns que não vieram hoje. Os que não vieram hoje, a gente não está ligando amanhã para eles para saber por que não vieram. Eles não vieram porque não podiam. A gente confia que cada um lida com a sua vida. Porque se Deus confia em cada um lidando com a própria vida, quem somos nós para tentar aprender isso? Alguém pode até levantar a mão e dizer, mas Lu, eu prendia, ou eu fui presa, ou eu não sei o quê. Tudo aprendizado. Se você prende e acha que faz sentido não prender mais, só solta. E aí vai ter que lidar com um monte de coisa nesse soltar, porque é o nosso controle, né? A gente falou na outra palestra. E se você se sentiu preso, não adianta ficar condenando, não adianta nem vir para mim, porque como tem gente que gosta, né? Lu, lá naquela casa fizeram tal coisa para mim. Não, vem, eu já sei o que faz nas outras casas. Né? Tem umas casas boas e outras não tanto, pronto. Porque é a afinidade de cada um. Então, não adianta nem chorar e se botar como vítima. Tem que fui em tal lugar que não foi bom, me fizeram tal coisa. Levanta a cabeça e vai. Porque não é na Umbanda que você está se machucando. É nas pessoas. Se você já saiu de algum centro espírita, se você saiu de algum centro evangélico, se você já saiu de alguma casa de Umbanda, você não saiu por causa dessas religiões. Você saiu por causa das pessoas. E aí que está o ponto. A gente saber lidar com as pessoas e entender, putz, essa energia maravilhosa que tem aqui, eu vou me importar porque o fulaninho, não. Eu vou entender que o fulaninho tem evolução que nem eu, porque o fulaninho também é filho de Deus. A vizinha chata, alguém tem vizinha chata? A vizinha chata também é filha de Deus, olha que loucura. Mas Deus, que isso, Deus? O que tu arranjou, Deus, para nós, a vizinha chata? Aquela parente terrível. Não tem umas parentes terríveis? Tem umas caras ali de parente terrível. Parente terrível vem contigo, que loucura. E tem aquelas pessoas que vão mexer profundamente em nós, porque elas têm que passar na nossa vida para que a gente se melhore, para que a gente se trabalhe, para que elas também se trabalhem, para que elas se melhorem. E a gente conseguir trazer essa simplicidade para a vida e entender que somos médiuns, vai ficar mais fácil. As coisas vão se organizar melhor. Ok? Lu, eu precisava incorporar. Não, precisa estudar. Agora que já travancou tudo e não está fazendo mais nada, agora vai estudar. Depois vê o resto. Vai no desenvolvimento, vai no centro espírita, vai qualquer coisa. Mas, fica esse recado. Traga liberdade para você, para dentro do seu coração. Se conheça, se perceba. E aí vai vendo como é que você lida com as pessoas encarnadas e com as desencarnadas, com as energias mais pesadas e com as mais leves. Isso é autoconhecimento e crescimento. Tá bom? Bom trabalho a todos. Agora, quando for nos pretos velhos, já vai de coração aberto. Deixa limpar. Gratidão.